A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, neste domingo, domingo de bênção, de graça, nesse domingo de Escola Bíblica Dominical. Nós louvamos a Deus por você que já está com a gente aqui pela Rádio e TV CBC Gospel e também aqui pelo nosso canal no YouTube. Quero agradecer você que tem estado com a gente aqui no canal, no YouTube, você que já se inscreveu, você que ainda não inscreveu, eu peço a você que me ajude, inscreva-se no nosso canal, deixe lá o seu like, faça um comentário, ative o sininho para você ser notificado de próximas publicações, porque todos os domingos nós estamos aqui com uma nova publicação da Escola Bíblica Dominical, tá certo, meu querido? Peço a você também que compartilhe com seus amigos e assim você se torna nosso parceiro no ministério de evangelização, de preparação de homens e mulheres para morar nos céus, tá certo, querido? Então, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical, amém? Nós vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus para a lição desta manhã, deste domingo. Você que está aqui com a gente na rádio e na TV, nesta manhã, você que está no YouTube, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite, na madrugada, o horário que você estiver, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Querido Deus e nosso Pai que está nos céus, somos gratos a Ti, meu Senhor, pela bênção, pela vida, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Somos gratos porque mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua santa e gloriosa palavra. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado, Pai Santo, e por este novo domingo que o Senhor nos concede, que possamos ter muita bênção, muita graça, muita paz, e que o Senhor conceda saúde a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Olha, meu amado, a lição de hoje é a lição de número 11, tá? Do dia 12 de março de 2023. Como sempre nesse trimestre, estamos estudando sobre o avivamento espiritual, denominado por muitos de avivamento pentecostal. Estamos falando aqui do revestimento do poder do Espírito Santo na vida do crente em todas as épocas, No Velho Testamento, no Novo Testamento, na vida de alguns personagens bíblicos, na vida do homem e da mulher de Deus, o avivamento espiritual na Europa, o avivamento espiritual nos Estados Unidos, o avivamento espiritual no Brasil e o avivamento espiritual na vida pessoal de cada homem, de cada mulher de Deus. Hoje, amados, nós vamos falar sobre o avivamento e a missão da Igreja do Senhor Jesus. A gente tem falado muito sobre o avivamento, a gente tem procurado deixar muito bem claro o que é o avivamento, tá? E o que acompanha o avivamento espiritual, a maneira mais correta, mais precisa da gente identificar a igreja avivada, o crente avivado, pessoalmente avivado, E nós vamos hoje falar sobre o avivamento e a missão da igreja. Sabe, muitas pessoas têm esquecido desse detalhe que é muito importante, que o avivamento espiritual veio para adequar a igreja do Senhor Jesus para a grande missão, para capacitar a igreja do Senhor Jesus para a grande missão que o Senhor concedeu à sua igreja, concedeu a cada um de nós, tá?
O nosso textuário está em Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e o versículo 16, que nós vamos estar procedendo com a leitura, tá bom, amado? Então, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá? Palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras do Senhor Jesus. Então, meu amado, é muito claro a missão que o Senhor Jesus nos dá. Agora, veja bem, meu querido, isto aqui é importante porque Jesus não nos dá uma missão sem nos capacitar para tal, tá? Quando Jesus arrebanhou os seus discípulos, aproximadamente 3 anos, o Senhor Jesus passou preparando esses discípulos para que pudessem assumir esta grande tarefa de dar seguimento à obra redentora iniciada e consumada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, mas que precisava do processo da evangelização, da obra missionária, para alcançar pessoas de todas as nações, em todas as épocas, tá? Em todos os tempos. Então, a verdade prática da nossa lição é a seguinte: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Se a igreja estiver envolvida, tá, completamente pelo Espírito Santo de Deus. Afinal, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para toda a boa obra do Senhor. Então, queridos, que nesta lição, o avivamento e a missão da igreja, nós possamos entender de fato o avivamento e a nossa grande missão outorgada pelo Senhor Jesus e depois capacitada pelo Espírito Santo de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 43, nos versículos 1 a 9, nos traz a leitura bíblica para a nossa classe. Tá certo, querido? Então, diz assim a palavra, tá? Diz assim a palavra de Deus. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, na lição desse domingo, nós estudaremos o quanto o revestimento de poder divino do Espírito Santo foi o propulsor da massiva salvação e também da evangelização
realizada pela igreja do primeiro século, deixando-nos assim um modelo de busca espiritual e também de dedicação à grande comissão, tá, nos dada pelo Senhor Jesus. Uma característica, queridos, comum a todos os cristãos avivados é de fato o comprometimento com Cristo e com a missão dada por Ele de fazer discípulos. Esta foi a missão que o Senhor nos deu. O amor, a alegria e a gratidão por tão grande salvação impulsionam a busca do Espírito Santo, que uma vez derramado, repercute uma vida completamente transformada. Então, amados, o fervor na busca pelo Espírito Santo caminha junto ao fervor na busca pelas almas perdidas, pois essa é a maior missão da Igreja do Senhor Jesus Cristo: buscar as almas perdidas. Afinal, o Senhor Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E não poderia ser de outra forma a missão da igreja que não fosse ir em busca das almas perdidas, daqueles que morrem sem Deus e sem salvação. Então, antes que isto aconteça, nós precisamos encontrá-los e ganhá-los para Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A lição deste domingo tem 3 objetivos importantes. O primeiro deles é conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva, tá? Então precisamos conhecer, tá, as características do grande avivamento da igreja do primeiro século, tá? Da igreja patrística, tá? Para ver se as nossas características se identificam com as características da igreja do primeiro século. Segundo, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para a proclamação do Evangelho sobre o poder do Espírito Santo de Deus, tá? Terceiro, é explicar que o genuíno avivamento ele repercute em evangelismo, em missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Então, amados, precisamos entender que o avivamento verdadeiro, o avivamento genuíno, ele repercute em evangelismo e missões, porque o evangelismo e missões, irmãos, é que nos leva a cumprir a grande missão que Jesus nos deu de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem feito evangelismo? Você tem feito missões? Se ainda não tem feito, é muito importante, querido, que você atente para este ponto, porque isto é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse despertamento para a obra missionária, esse despertamento, amados, para o evangelismo, é efeito do Espírito Santo na vida do crente. Não dá para dizer que temos o Espírito Santo se somos inércio no que diz respeito à evangelização, no que diz respeito à obra missionária. Neste trimestre nós vimos que nos seus primórdios, né, a igreja ela era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, dinamismo no discipulado e também no cuidado com as necessidades como resultado do grande avivamento que foi produzido pelo Espírito Santo. Depois que os crentes primitivos foram revestidos do poder, né, os discípulos, tá, amados, eles nunca mais foram as mesmas pessoas. Eles receberam mais poder para assim cumprir o mandado de Jesus. Hoje, mais do que nunca, a igreja de Jesus precisa do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Jesus no mundo,
Mundo este que está em rebeldia contra Deus, né? Com manifestações e declarações, exposições visuais de afrontas todos os dias ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo e assim sucessivamente. Queridos, a palavra-chave da nossa lição é missão. Tá? E como nós dissemos, a nossa lição de hoje está dividida em 3 partes, em 3 tópicos. E o primeiro tópico é o avivamento após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tá? E esse primeiro tópico está dividido em 3 pontos. Tá? Nós vamos ver aqui o desânimo dos discípulos, vamos ver aqui a aparição de Jesus aos discípulos e o avivamento após a ressurreição, tá? Após a aparição, a confirmação visual, né, da ressurreição de Jesus, tá? Vamos ver esse avivamento, tá? Então, o desânimo dos discípulos. Olha, queridos, depois da ressurreição, Jesus se apresentou de forma triunfante e glorioso perante os seus discípulos que estavam desanimados, estavam incrédulos. É como se estivessem órfãos, estivessem abandonados. Ao ouvirem ali o testemunho das mulheres, né, de Maria Madalena, que estivera lá no túmulo de Jesus e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Não creram. Estavam completamente desolados. Aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 10 ao versículo 13, tá? Marcos 16, 10, 13, que nós, amados, já fizemos a leitura inicial, né, que diz que partindo, ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda creram. Queridos, estavam desanimados, cabisbaixos, sentindo-se abandonados. E mesmo quando ouviram Maria Madalena, tá, que estivera lá no túmulo e que constatou que o túmulo estava vazio, que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram. Estavam realmente desolados. Queridos, há muitos cristãos nos dias de hoje que estão se sentindo desta forma, desolados, desanimados. Parece não acreditarem mais na salvação. Mas a salvação é real. A morte de Cristo foi real. A ressurreição de Jesus foi real. O amor de Deus por nós é real. Então, nós vemos aqui o desânimo dos discípulos. O segundo ponto é a aparição de Jesus aos discípulos. Então, após haver ressuscitado, tá? Então, ante aquele clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. E Jesus lhes disse: paz seja convosco. Diz assim: falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles pensavam que viam algum espírito. Lucas
fala aqui no capítulo 26, 37, né, que eles ficaram espantados, ficaram atemorizados, que eles pensavam que estavam vendo algum espírito, até que Jesus lhes mostrou as mãos e mostrou os pés que haviam sido perfurados, aqui no Evangelho de Lucas 26, 40. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado, tá? Eles não creram que era Cristo ressuscitado. Veja tamanha incredulidade dos discípulos, como estavam desanimados, como estavam desapercebidos, não raciocinavam, não entendiam que aquele que estava ali desejando-lhes a paz era o Cristo ressurreto. Bem, queridos, o outro ponto é o avivamento após a ressurreição. Então, depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão. Da grande comissão, que está aqui em Marcos 16, versículo 15 e o versículo 16. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a missão que eu estou dando para vocês. Vocês vão sair e pregar o evangelho. Então, amados, naquela ocasião Jesus prometeu que sinais e milagres iriam autenticar o ministério que ele estava dando à igreja. No verso 17 de Marcos 16, diz: esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Queridos, depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção. Os discípulos expulsaram demônios, os discípulos curaram enfermos. Tá, amados? Os discípulos foram operantes na obra de Deus. Tá? Os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, 14 e 15, diz o seguinte: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Amados, tamanha era o poder da pregação do Evangelho na unção do Espírito Santo. Filipe curou muitos enfermos. Aqui em Atos 8, versículos 6 e 7, se as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha como a pregação era acompanhada de sinais. Eles ouviam, mas eles também viam o que Filipe fazia na unção, no poder de Deus. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Tá? Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, desse modo, vários outros fatos demonstram que a Igreja de Jesus, ela recebeu o avivamento espiritual que é indispensável
para proclamar o Evangelho sob o poder do Espírito Santo. Então, você pode fazer a leitura de Atos 9, 34 a 42, por exemplo, ou então também Atos 14, versículo 8 ao versículo 10, para que você possa fechar esta parte aqui. Então, o que nós vimos aqui no primeiro tópico da nossa lição é o avivamento após a ressurreição do Senhor Jesus. A igreja durante a morte de Cristo, passou por um esfriamento, por um desânimo, por um medo muito grande. A igreja se sentia só, órfã, abandonada. Mesmo quando ouviram o testemunho de que Jesus havia ressuscitado, não creram. Duvidaram até mesmo no momento que o próprio Cristo lhes apareceu. Mas, quando a igreja creu na ressurreição, sentiu Jesus ali, recebeu do Senhor Jesus o grande mandato, a grande comissão. Queridos, a igreja fortaleceu-se no Senhor, na força do poder do Senhor, na unção do Espírito Santo, e então começou o grande ministério da evangelização através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, é indispensável, amados, a unção do Espírito Santo na vida da igreja para que haja evangelismo, para que haja missões. Então, queridos, uma das evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é o evangelismo e missões na vida da igreja. É o evangelismo e missões na vida do crente, tá? Então, amados, que as nossas armas sejam as armas de John Knox, este homem que foi um bravo campeão de Deus, que logrou alterar não apenas a política, como a própria história de seu país, através da oração, da confiança irrestrita na intervenção divina no curso natural dos negócios humanos. Queridos, o segundo tópico da nossa lição fala sobre o avivamento na missão da igreja local. Nós vimos aqui o avivamento após a ressurreição de Cristo, na igreja patrística, nos primeiros apóstolos, nos primeiros homens de Deus, mas nós também precisamos ver aqui, queridos, o avivamento na missão da igreja local. Também nesse tópico nós temos 3 pontos: o avivamento nas missões locais, o avivamento nas missões regionais e o avivamento nas missões regionais atualmente, nos nossos dias, hoje, tá, amados? Então, o avivamento nas missões locais. Queridos, o avivamento espiritual, como consequência, tá? Como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Tá? Esse avivamento espiritual, avivamento espiritual, ele produziu uma chama nos corações dos seguidores do Senhor Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram de maneira ousada o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos, eles foram presos por terem proclamado a doutrina de Cristo lá na Cidade Santa, mas também foram libertas pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Aqui em Atos, no capítulo 5, versículo 27, diz assim: e trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, E aí vem, tá, toda
a leitura, né? Não vos admoestamos, nós expressamente, que não continuasses nesse nome, não ensinasses nesse nome, eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Nós não falamos para vocês não falar mais nele? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí continua esse diálogo entre os apóstolos e os sacerdotes, meus queridos, e o que nós vemos? Nós vemos que este é o modelo de evangelização dinâmica local. Nós não podemos nos acovardar pelas pressões exteriores. Precisamos continuar pregando o Evangelho, continuar falando de Jesus a tempo e fora de tempo, mesmo que as pressões sejam para que nos calemos, mesmo que as pressões sejam contrárias ao Evangelho. Mas nós não podemos ceder, nós não podemos deixar de falar de Jesus, tá, amados? Não podemos deixar de falar de Jesus. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, como a maioria das igrejas estão fazendo hoje. Nós não podemos nos contentar apenas às quatro paredes do nosso templo. Se alguém chegar para nos visitar, vai ser evangelizado. Mas se alguém não chegar, não vai ser alcançado pelo Evangelho, porque nós também não estamos saindo, nós também não estamos indo. Mas a ordem de Jesus não foi ficai, ele disse ide. Ide aonde? Para onde? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, tá, amados? Então, este modelo de evangelização dinâmica, local, não só prega dentro das quatro paredes do nosso templo, mas também realiza a evangelização pessoal nas casas e também nos bairros. Entenda também que a igreja avivada, ela apresenta sinais de que a vida espiritual, que o avivamento espiritual, tá? Que a ação do Espírito Santo está ativa, tá? Em nossa prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida, tá? Isso, tá? Então, amados, é importante entendermos isto, tá? Sabe qual é a demonstração de que o Espírito Santo está ativo, de que os dons espirituais estão ativos na sua vida, na minha vida? É o amor pela pregação do Evangelho de Jesus, tá? É que o amor pelas almas é que nos leva a pregar o Evangelho e faz notório a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O crente que se acha e se chama cheio do Espírito Santo, que não é evangelista, que não é missionário, ele precisa rever o seu conceito de avivamento espiritual. Ele precisa rever o seu conceito de enchimento, de revestimento, de envolvimento pelo Espírito de Deus. Segundo ponto aqui sobre o avivamento na missão da igreja local é nas missões regionais. O avivamento nas missões regionais. Podemos dizer, amados, que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial, do nosso eixo. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades, do interior. São as nossas Judéias e as nossas Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Então você mora, por exemplo, em Macapá, na cidade de Macapá. Mas a cidade de Macapá, ela tem seus bairros, sua igreja está em um dos bairros. Vamos dizer que sua igreja esteja no centro de Macapá. Mas existem os outros bairros de Macapá que estão no raio de ação da missão regional. Existem os distritos do município de Macapá que estão no seu raio de missões regionais. Existem o estado do Amapá,
e existem os municípios do Amapá, né? Então, você está na capital, mas o seu raio de ação se estende em todos os demais municípios do estado do Amapá, né? Mazagão, Porto Grande, Santana, Ferreira e assim sucessivamente, todos os municípios daquele estado. Então, amados, o avivamento espiritual, tá? O avivamento do Espírito Santo na igreja, tá? Na missão da igreja local, tá? No que diz respeito às missões regionais, tá? Então a igreja, ela é impulsionada pelo Espírito Santo a levar o evangelho nas áreas regionais de onde ela está inserida, tá certo, amados? Então, no estado brasileiro, como dissemos, né, há diversos municípios, de cidades e etc. Então, são as nossas Judéias, as nossas Samarias que deverão ser alcançadas pelo trabalho de evangelização. Então, depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, ao ponto de serem chamados e ouvirem, né? Diz, olha, nós não falamos para vocês não falarem desse nome e vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, tá? Então, depois que os discípulos revestidos do Espírito Santo de Deus impactaram Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos levaram esta mensagem a muitos outros lugares. Também aqui em Atos 8, versículo 1, diz que Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. Olha, essa dispersão provocou um grande evangelismo regional, por onde os homens, os discípulos, os cristãos iam passando, eles iam falando de Jesus. Olha, eu estou vindo de Jerusalém, nós estamos sendo perseguidos porque nós servimos a Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que deu vista aos cegos, aquele que fez maravilhas. Nós seguimos esse Jesus e agora nós estamos sendo perseguidos e estamos sendo obrigados a fugir de Jerusalém. Então eles foram divulgando o reino de Deus, amados, tá? E então, diz aqui no versículo 4 do capítulo 8 de Atos, que os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, né? A palavra de Deus. No 14 diz que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E assim, amados, a obra, a missão regional foi feita em Jerusalém e nas suas circunvizinhanças, tá? Então, amados, ainda o avivamento na missão da igreja local, missões, tá? Regionais atualmente. Olha, querido, nos nossos dias, nesses dias, nós esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio, em municípios pequenos, né? De pequenos portes, assim, para realizarem, tá? Para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus, tá? E esperamos que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições. Lá em Jerusalém o povo estava conformado, sabe? Acalmo ali, acostumado ali naquele cotidiano, e vem então a grande perseguição sobre os homens, sobre os cristãos, e eles saem dispersos e aí começam a falar de Jesus. Igreja de Jesus dos nossos dias, não espere que a grande perseguição venha bater na sua porta para que você saia pelos caminhos e valados falando que Jesus Cristo salva, falando da salvação, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então, nos nossos dias, nós esperamos que haja um grande despertamento da igreja, sabe? Dos grandes centros, dos municípios médios, dos municípios pequenos,
para evangelizarem, para cumprirem a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça, amado, sem que seja necessário haver perseguições, a fim de haver despertamento para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos, amados, da liberdade constitucional para expressar nossa fé e para proclamar o evangelho a toda criatura. Nós ainda temos constitucionalmente esta liberdade, mas essa liberdade está sendo trabalhada para ser cerceada dos homens de Deus, dos cristãos. Tentam nos cercear de falar de Jesus, nos tirar a liberdade de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Nós ainda temos constitucionalmente esta liberdade de proclamar a nossa fé, de proclamar o evangelho a toda criatura em todos os lugares, estados e distritos do nosso país. Então precisamos orar para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos, amados, nos levantar, nos despertar antes que sejamos perseguidos, que venha uma grande perseguição para deslocar os crentes aí dispersos pelo Brasil afora para falar de Jesus. Então, queridos, acorda agora, começa agora, seja um evangelista agora, seja um missionário agora. E tem muitas formas de você ser um missionário, né? Olha, só o fato de você estar aqui com a gente, acompanhando a gente na rádio e na TV, e compartilhar o link da rádio e da TV, você está fazendo missões. Você que está no YouTube, você pode muito bem se inscrever no nosso canal, comentar, deixar o seu like, você pode ativar o sininho e você pode compartilhar esta lição com os seus amigos nas suas redes sociais. Você está sendo sim um missionário, você está ajudando a levar o evangelho de Jesus para outras pessoas. Queridos, uma igreja avivada, ela demonstra que o avivamento espiritual, que o Espírito Santo está ativo na nossa prática missionária, que o Espírito Santo está atuando ainda hoje na nossa prática missionária. Olha, nos círculos de homens e mulheres de Deus espirituais, nenhum aspecto dos propósitos do batismo do Espírito Santo tem recebido mais atenção do que a sua utilização para a evangelização do mundo. Isso é firmemente baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 1 e 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, a finalidade do batismo no Espírito Santo, a finalidade de recebermos o Espírito Santo, meu querido, é sermos testemunhas, é sermos evangelistas, é sermos missionários. Mas as pessoas estão esquecendo disso e estão resumindo o avivamento espiritual, o revestimento espiritual às quatro paredes do templo, a uma vida cristã confortável. O Espírito Santo nos foi dado para nos impulsionar a pregar o evangelho na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, na nossa Samaria e até os confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, o livro de Atos é um comentário desses dois temas relacionados, que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles e que eles seriam testemunhas de Jesus por todo o mundo. Não dá para ter o Espírito Santo de Deus e ficarmos parados no nosso comodismo,
O Espírito Santo de Deus, ele é uma força propulsora que nos impulsiona a falar de Jesus para as pessoas, que nos impulsiona a ir para cumprir a grande missão de Jesus. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam suas testemunhas, o pensamento não é tanto que seriam seus representantes, embora isso seja verdade, mas sim que iriam atestar, testemunhar da sua ressurreição. A ideia do testemunho ocorre ao longo do livro de Atos. Essa ideia é aplicada geralmente aos discípulos e especificamente a Estevão e a Paulo. Olha, queridos, é importante entendermos que o poder do alto que recebemos é para sermos evangelistas, é para sermos missionários, é para realizarmos a obra evangelizadora, é para a evangelização mundial. A evangelização mundial vai acontecer pelos homens revestidos, pelas mulheres revestidas do poder de Deus. Tá certo, irmãos? Então, nosso terceiro ponto, nosso terceiro tópico é o avivamento e as missões transculturais. O avivamento espiritual e as missões transculturais. Olha, querido, é importante nós entendermos isso aqui. Em Atos capítulo 1, versículo 8, que está na nossa tela, você que está acompanhando, né? Jesus disse a seus discípulos, disse que eles haveriam de levar sua mensagem. E essa mensagem seria levada até onde? Até aos confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo, eles abriram igrejas na Fenícia, em Chipre, em Antioquia, como nós vemos aqui em Atos 11, 19, que diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, tá? Não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Pregaram ainda apenas aos judeus. Olha, querido, a primeira igreja missionária, tá, surgiu lá em Antioquia. A igreja em Antioquia, ela já realizava as missões locais ou missões urbanas, como nós chamamos hoje, né? E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 20 e 21, nós vemos que havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, por causa do crescimento da igreja lá em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Tá? Aqui em Atos, no capítulo 13, versículo 1 a 3, diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Queridos, foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos na lição anterior, amados, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Olha, queridos, esta, amado, é a missão do crente revestido do Espírito Santo, do crente avivado do Espírito Santo: pregar o Evangelho.
Não dá, amados, para ver alguém revestido do Espírito Santo, de braços cruzados, sem falar do amor de Jesus, sem pregar o evangelho da salvação, sem ganhar almas para Cristo. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa, amados, da missão da igreja, que é até os confins da terra. A missão que foi dada à igreja foi esta: ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, as regionais e a transcultural, que é até os confins da terra. Então, a evangelização e a decadência espiritual da Europa. Nós vemos aqui o seguinte, que a partir da Europa o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, né, lá nos anos de 1841 até 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos movidos de forma pelo Espírito Santo, de tal forma, né, com movimentos espirituais tão extraordinários, que se espalharam para outras partes, né? Taylor, por exemplo, foi missionário na China em 1853 até 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária, né? A obra missionária transcultural. Então, a partir da Europa, né? Então, por falta de amor e falta de interesse pela evangelização constante e também intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Jesus Cristo no mundo. Então, os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a própria palavra de Deus, tá? Então, aqui em Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que você conhece muito bem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, queridos, olha só, né? Então, há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja, tá? E nós vemos aqui o clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, que é até os confins da terra, lá de Atos, capítulo 1, versículo 8. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou os discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Então, esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, pelos líderes, pelos dirigentes. Então, que Deus reavive a sua obra em todo o mundo. Então, façamos a oração como Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Olha, querido, o avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. Amém? Então, amados, para concluir, os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, demonstram compromisso com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus, eles cooperam com a evangelização local, cooperam com a evangelização regional, cooperam com a evangelização transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Olha, Deus continue abençoando sua vida, Deus continue abençoando você. Vamos continuando aqui, só para revisar a nossa lição, queridos, tá? Como
os discípulos estavam diante de Jesus, triunfantes e gloriosos. Olha, amados, os discípulos, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam, de que maneira? Desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos e abandonados. Mas Jesus tinha dito: eu não vos deixarei órfãos. Jesus havia prometido isso para os discípulos, mas o desânimo e a falta de fé levaram-nos a se sentirem sós, órfãos e desanimados. Segundo, que mandato o Senhor Jesus deu aos discípulos? Queridos, depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão: ir pregar o evangelho a toda criatura. Qual é o modelo de evangelização dinâmica local? Esse é o modelo de evangelização dinâmica. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas o de realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. O Espírito Santo nos move a fazer isso. Todo crente avivado, todo crente cheio da unção, ele é movido a fazer evangelismo. O que são missões regionais? Bom, podemos dizer, amados, que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial da igreja. Então, por exemplo, a nossa igreja está aqui no bairro Barro Branco, e nós realizamos evangelismo no bairro Centro, no bairro do Pina, no bairro Perpétuo Socorro, no bairro Nova Esperança e assim por diante. E o que são missões transculturais? As missões transculturais, amados, são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja: ir até os confins da terra. Tá certo, amado? Então, querido, estamos aqui chegando ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, tá? A lição número 11 do 12 de março de 2023, com o tema O Avivamento e a Missão da Igreja. Que o Senhor nos conceda o discernimento para que entendamos que ser revestido do Espírito Santo de Deus, ser o denominado crente avivado, denominado crente pentecostal, denominado crente cheio do Espírito Santo, amados, é ser evangelista, é ser missionário. Se não houver amor pelas almas, se não houver desprendimento para anunciar a salvação, alguma coisa está errada na vida deste crente que se diz cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a missão principal da Igreja do Senhor Jesus é ser testemunha, é cumprir a missão dada pelo Senhor Jesus Cristo, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que faz missões. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida. Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, obrigado pela lição de hoje. Que esta lição venha trazer mudança nas nossas vidas. Se eu não tenho pregado o Evangelho, se eu não tenho falado de Jesus, que eu seja uma real testemunha de Jesus Cristo. Que eu possa levar a Tua palavra, levar a salvação que há em Cristo Jesus para aqueles que precisam de salvação. Pai, abençoa todos que estudaram a lição de hoje e nos fortalece em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero fazer um convite para você. Daqui a pouco, às 7h30 deste domingo, eu estou lá na sede nacional da Comunidade Batista Cristã, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luiz Chaves, ministrando esta lição de forma presencial. E eu quero convidar você para estar lá com a gente, participando. E logo mais, às 19 horas deste domingo, nós temos o culto da família,
onde estarei lá com a minha família para receber a sua e juntos nós podermos adorar o Senhor e adorar o seu santo e glorioso nome. Eu aguardo você lá. Será um grande prazer receber você ali no nosso templo, tá certo? Ou em uma das nossas igrejas no estado do Pará e do Amapá. Que o Senhor Deus de Israel abençoe sua vida, dando saúde, entendimento da sua palavra, disposição missionária. É o desejo do meu coração. Fica assim então na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Ele, o Senhor, te abençoe.